Olá pessoal, nós vamos para a nossa terceira aula de mecanismos de ação de antibióticos, na qual nós vamos falar sobre inibidores da síntese proteica. Para iniciar, eu proponho uma atividade que envolve a seguinte situação. Nós temos aqui um homem de 35 anos que passou férias no sítio de um colega. Como ele sempre morava na cidade, ele experimentou muitas coisas diferentes de sua rotina, como o cuidado com os animais, tomar leite diretamente ordenhado da vaca, dentre outros. Ele passou 2 semanas de férias, mas ao seu retorno para casa, ele apresentou febre, sudorese noturna e dor em várias partes do corpo, dores articulares, dores musculares e cefaleia, além de náusea, vômito e desconforto abdominal. Depois de várias consultas ao clínico e vários exames, foi detectado que ele apresentava um quadro infeccioso causado por bactéria do gênero Brucella. Então, dentre as opções de primeira escolha de antimicrobianos para o seu tratamento, encontravam-se as tetraciclinas e os aminoglicosídicos. No seu histórico médico consta que ele é hipertenso e faz uso de diurético de alça e antagonista beta. Então pergunta-se sobre esse caso: qual o mecanismo de ação das tetraciclinas e dos aminoglicosídicos? Eles atuam da mesma forma? Segundo, qual desses antibióticos tem efeito bactericida? Será que ambos, ou apenas um deles, ou nenhum deles? E terceiro, qual deve ser a melhor escolha para o tratamento do paciente, as tetraciclinas ou os aminoglicosídicos? Então, os inibidores da síntese proteica são uma classe de antimicrobianos que apostam no fato de que a síntese proteica é uma etapa muito importante para as bactérias devido à sua alta taxa de proliferação. Porque, afinal de contas, síntese proteica nossas células também fazem, mas as bactérias dependem muito mais desses mecanismos para sua sobrevivência e proliferação. Quando nós consideramos os fármacos que interferem na síntese proteica bacteriana, nós temos diferentes classes de antibióticos. Por exemplo, nas tetraciclinas, nós temos a própria tetraciclina e a doxiciclina, que são os fármacos mais utilizados. Na classe dos aminoglicosídicos, nós temos gentamicina e neomicina. Na classe dos macrolídeos, a azitromicina, claritromicina e eritromicina. E nós temos ainda outros fármacos, como o cloranfenicol, as streptograminas, a clindamicina, que é uma lincosamida, a linezolida e o ácido fusídico, além de vários outros fármacos que não estão citados aqui. Para entender o mecanismo de ação de todos esses fármacos, é importante relembrarmos resumidamente como se dá a síntese proteica nas bactérias. Essa síntese proteica ocorre nos ribossomos. Aqui nós temos uma porção ribossomal, que é a porção 30S, e que é a porção onde vai ocorrer a leitura do RNA mensageiro. O RNA mensageiro é composto por uma sequência de trios de bases nitrogenadas que são chamadas de códon. Cada um deles vai codificar um aminoácido a ser inserido na proteína. Para que ocorra a síntese proteica nos ribossomos, é necessário formar o complexo de iniciação, que se dá com a associação da subunidade 50S ribossomal, formando o complexo chamado de 70S. Aqui o complexo não é a soma das duas subunidades, porque essa medida é feita em termos de velocidade de sedimentação dessas subunidades ribossomais. Uma vez formado o complexo de iniciação, nós temos regiões distintas nesse complexo ribossomal, que são regiões onde onde ocorrerá a síntese proteica. Aqui nós temos um exemplo de um peptídeo em formação. Esse peptídeo tem 3 aminoácidos e o que nós vamos mostrar aqui é a inserção de mais um aminoácido.
Então, inicialmente, nós temos um RNA transportador que vai trazer o próximo aminoácido a ser inserido, que nesse caso é o aminoácido valina. Tá? Esse RNA mensageiro, esse RNA transportador, ele precisa ser complementar ao códon do RNA mensageiro. Então, ele tem o anticódon, que é complementar a este códon. É assim que se dá a especificidade e que a unidade ribossomal reconhece qual é o próximo aminoácido a ser inserido, de acordo com a informação que está presente no RNA mensageiro. Então, ocorre inicialmente a associação desse RNA transportador à subunidade ribossomal. Após essa associação, nós temos uma próxima etapa, que é a transferência do peptídeo em formação para se ligar, para estabelecer uma ligação com o aminoácido que acabou de ser carreado pelo RNA transportador. Neste caso, nós estamos formando uma ligação entre aminoácidos, então uma ligação peptídica, que é chamada de transpeptidação, porque houve a mudança da posição desse aminoácido, por isso o termo trans. A formação dessa ligação peptídica vai elongar esse peptídeo em formação, que antes tinha 3 aminoácidos e agora tem 4 aminoácidos. Após a reação de transpeptidação, vai ocorrer uma outra reação que é chamada de translocação, ou seja, essa reação vai permitir que o próximo RNA transportador seja inserido na subunidade, no complexo de iniciação e possa permitir o alongamento dessa proteína mais uma vez. Então, essas etapas vão ocorrendo sequencialmente até que nós tenhamos a proteína completa formada na bactéria. É importante reconhecer todas essas etapas na síntese proteica na bactéria e que essas etapas são semelhantes às que ocorrem nas nossas células também. Mas esse reconhecimento é importante porque os diferentes antibióticos que interferem na síntese proteica vão atuar em diferentes etapas. Por exemplo, nós temos as tetraciclinas que atuam competindo com o RNA transportador pelo sítio de ligação no complexo de iniciação. Com isso, as tetraciclinas vão comprometer essa etapa de associação do RNA transportador, atrapalhando a síntese proteica. Além disso, nós temos substâncias como a linezolida, que é uma substância que inibe a formação do complexo de iniciação, porque ela se liga à subunidade ribossomal 50S, impedindo que essa subunidade se associe com a 30S. Na sequência, nós temos os aminoglicosídicos, que atuam de diferentes formas para interferir na síntese proteica. Tá? Eles se ligam prioritariamente à subunidade ribossomal 30S. Quando ocorre essa ligação, diferentes eventos podem ocorrer. Dentre esses eventos, pode ocorrer a inibição do complexo de iniciação, impedindo então a formação do complexo de iniciação. Pode ocorrer uma alteração na subunidade 30S, e essa alteração pode levar a uma leitura incorreta do código dos códons no RNA mensageiro, ou seja, eu teria a formação de uma proteína diferente, que pode não ser uma proteína funcional, tá? Ou então, a gente pode ter, até como consequência do item 2, a incorporação de aminoácidos incorretos. Então, por esses mecanismos, os aminoglicosídicos são fármacos que vão inibir a síntese proteica. Para vocês terem uma ideia, essas etapas são tão importantes, as etapas que os aminoglicosídicos inibem, que eles são bactericidas, ao contrário dos outros fármacos que são bacteriostáticos. Além desses mecanismos, nós temos o cloranfenicol, que é um fármaco que inibe a reação de transpeptidação, impedindo então
que essa reação ocorra. E nós temos os macrolídeos e a clindamicina, que inibem a translocação. Então percebam que são várias etapas na síntese proteica e essas diferentes etapas podem ser inibidas por diferentes fármacos. O que eles têm em comum é a inibição da síntese proteica, mas por mecanismos diferenciados. Então, para os aminoglicosídicos, o mecanismo de ação já foi explicado. São fármacos que têm efeito bactericida e esse efeito bactericida pode ser potencializado pela associação com inibidores da síntese da parede celular, como é o caso das penicilinas e da carbenicilina. Então, nós temos vantagens nessa associação. E são fármacos que têm espectro de ação que incluem bacilos como a Pseudomonas aeruginosa, né, que está muito envolvida em infecções oportunistas, por exemplo, tá? Micro-organismos aeróbicos e cocos gram-positivos, como os enterococos. Esses fármacos as bactérias podem adquirir resistência aos aminoglicosídicos, e isso é porque as bactérias produzem, através da mutação genética, elas produzem enzimas que levam à inativação do antibiótico. Os aminoglicosídicos são fármacos que terapeuticamente são importantes para tratar infecções decorrentes de pseudomonas, principalmente em pacientes imunodeprimidos, porque essas infecções são infecções oportunistas. Tá? Eles também são úteis no tratamento da tuberculose e existe um uso relativamente bastante difundido da neomicina por via tópica. Com exceção da neomicina, esses fármacos são usados por vias parenterais, como intravenosa e intramuscular. Essas são substâncias que aparecem na urina de forma inalterada também. As reações adversas que podem ser causadas pelo tratamento com aminoglicosídicos incluem de forma muito importante a ototoxicidade. Tá? Essa toxicidade pode ser uma toxicidade para função auditiva, né? Em humanos ela se manifesta como um zumbido, tá? Ouvido pelo paciente, mas a toxicidade auditiva na clínica veterinária é mais importante em cães, ocorre mais em cães, e também ocorre toxicidade vestibular, que é mais frequente em gatos. Uma outra característica dos aminoglicosídicos é o potencial para causar nefrotoxicidade como reação adversa. Essa nefrotoxicidade se manifesta como uma necrose tubular aguda. Ela ocorre mais frequentemente com a neomicina, é por isso que a neomicina é mais usada por via tópica, tá? E ela ocorre com maior frequência quando a duração do tratamento é mais longa. Tá? Essas são as principais reações adversas que são citadas no uso veterinário dos aminoglicosídicos. As tetraciclinas, por sua vez, atuam competindo com a RNA transportador, como já foi explicado. São fármacos que têm ação bacteriostática e são antibióticos de amplo espectro, pois afetam várias classes de bactérias. As tetraciclinas são antibióticos bastante usados na clínica veterinária, tá? Só que o seu uso é acompanhado por algumas reações adversas. Por exemplo, é muito importante que as tetraciclinas são quelantes de cálcio, magnésio, ferro, e isso é muito conhecido, né, terapeuticamente, de forma que não se utiliza tetraciclina em animais que estão prenhes, jovens ou em fase de crescimento, porque, por ser quelante de cálcio, as tetraciclinas vão se ligar aos ossos e dentes em formação. Em humanos aparece aquela característica de dentição amarronzada, tá? Mas ocorre depósito também em animais na clínica veterinária. Isso é importante também para a absorção, São fármacos que não devem ser administrados com leites, isso para humanos é muito importante, tá?
mas não só para humanos, obviamente. São fármacos que têm como característica também distúrbios gastrointestinais, que podem ocorrer por uma lesão direta à mucosa intestinal, né, causada pelo fármaco ou pelos quelatos com cálcio, ou então por alterações na microbiota intestinal. Menos frequente, porém ainda observado, né, são descritas lesões hepáticas, lesões renais. É interessante que as lesões renais ocorrem principalmente com produtos com prazo vencido, né, porque nesses produtos pode ocorrer a formação de quelatos de tetraciclina também, tá? Que levam a essas lesões renais. As alterações da microbiota intestinal podem levar a superinfecções por salmonela, por exemplo, e isso é descrito em equinos, tá? Podendo inclusive levar à morte do animal. Tá? E pode ocorrer dor no local da injeção das tetraciclinas. Existe resistência, né, das bactérias às tetraciclinas. Essa resistência pode ocorrer porque a bactéria adquire bombas de efluxo, né, passa a expressar bombas de efluxo que vão bombear a tetraciclina para fora da bactéria. Tá? E esse é um tipo de resistência codificada por Plasmídio, mas também é descrita a alteração ribossomal, impedindo que a bactéria, que a tetraciclina, se ligue ao ribossomo e impedindo, consequentemente, a sua ação. Os macrolídeos representam uma outra classe de antibióticos que é importante, né? O mecanismo de ação já foi explicado anteriormente. Eles têm efeito bacteriostático, mas em doses mais altas podem ter efeitos bactericida, então vai depender da dose administrada. Isso, na verdade, poderia ocorrer com qualquer antibiótico, porém, as doses mais altas não são toleradas pelo organismo a ser tratado, mas para os macrolídeos é possível. Tá? Existe resistência aos macrolídeos, né? As bactérias passam a expressar um ribossomo, né? Uma subunidade de 50S ribossomal alterada, né? Que atrapalha a ligação do macrolídeo, e consequentemente então representa o mecanismo de resistência. E eles são antibióticos que têm amplo espectro de ação e são úteis para tratar várias condições, né? Por exemplo, infecções urogenitais e pneumonia causada por micoplasma, além de várias outras condições. Ao uso dos macrolídeos estão associadas algumas reações adversas. Embora elas sejam menos relatadas na clínica veterinária em relação à terapêutica em humanos, né, elas podem ocorrer. As mais comuns são irritação tecidual, né, levando a dor após a administração intramuscular, a tromboflebite após a administração intravenosa. Essa administração, inclusive, precisa ser feita com muito cuidado, levando em consideração essa possibilidade. Tá? Ou até a indução de inflamação após a administração intramamária. Tá? Os distúrbios gastrointestinais ocorrem de maneira importante. Eles ocorrem não apenas pela alteração da microbiota intestinal, mas também fármacos como a eritromicina estimulam receptores de motilina, que são receptores que levam ao aumento da motilidade gastrointestinal. Tá? E os distúrbios gastrointestinais são importantes em todos os animais, porém eles são maiores em coelhos e em equinos, podendo ser intensos o suficiente para levar à morte dos animais, embora isso não seja tão frequente. Tá? Tem que prestar atenção também que os macrolídeos podem levar à inibição de enzimas do citocromo P450, com exceção da azitromicina, e isso é uma potencial fonte de interação medicamentosa. Dentre os outros fármacos que afetam a síntese proteica e são usados na medicina veterinária, a gente tem, por exemplo, o cloranfenicol. O mecanismo de ação já foi explicado, é um antibiótico de amplo espectro que tem efeito bacteriostático, cujo uso em humanos, principalmente, é bastante restrito por conta da sua maior toxicidade.
Na clínica veterinária, o cloranfenicol é usado para infecções no trato urinário, infecções entéricas, no qual ele é a primeira escolha, infecções anaeróbicas por pseudomonas, tá? Que são infecções oportunistas, também pode ser primeira escolha. No tratamento de otites, diarreia e erliquiose, que é a doença do carrapato, né? Mas nessas eles não são primeira escolha, representam uma alternativa apenas. Existe resistência ao uso do cloranfenicol. As bactérias podem expressar uma enzima que é chamada de cloranfenicoacetiltransferase, que é um tipo de resistência mediada por plasmídio e que vai modificar a estrutura do cloranfenicol, impedindo a sua ação. E as reações adversas são relativamente frequentes, sendo a principal delas a anemia aplásica em humanos. Tá? O fato de causar esse tipo de anemia em humanos leva à proibição para o uso em animais na clínica veterinária, animais que são para o consumo humano, tá? De tão sério que é esse problema. Tá? Ou então pode ocorrer também depressão da medula óssea, principalmente em cães e gatos, que são tratados com cloranfenicol. Tá? O cloranfenicol é um fármaco que não deve ser utilizado em animais recém-nascidos ou utilizado com cautela, porque os recém-nascidos não expressam adequadamente as enzimas que fazem o metabolismo do cloranfenicol, então esse cloranfenicol fica acumulado no organismo desses recém-nascidos. Mas rapidamente os animais passam a expressar essa enzima, de forma que animais jovens expressam adequadamente essa enzima. Esse é um problema mais relacionado aos recém-nascidos realmente. Dentre esses outros fármacos, que afetam a síntese proteica, nós ainda temos a clindamicina, que age de forma semelhante aos macrolídeos e tem efeito bacteriostático e é usada principalmente no tratamento da osteomielite, principalmente em humanos. Nós temos a quinoprustina e a dalfoprustina, que são streptograminas. Tá? Elas se ligam às subunidades 50S nos ribossomos. E nós temos a linezolida, que inibe a formação do complexo de iniciação, como já foi explicado, e que tem como efeito indesejado principal a trombocitopenia. Tá? Esses fármacos estão sendo citados conjuntamente porque esses fármacos são importantes no tratamento de bactérias que são resistentes à vancomicina. E lembrem-se que quando nós falamos sobre a vancomicina já era uma alternativa para bactérias que eram resistentes a vários beta-lactâmicos. Tá? Mas bactérias também podem adquirir resistência à vancomicina, e então os fármacos que foram citados aqui são alternativos quando isso ocorre. Bem, dito isso, nós encerramos os fármacos que atuam inibindo a síntese proteica, e demos foco principalmente no seu mecanismo de ação.